Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 20. Se você tiver dificuldade para achar, peça ao irmão do seu lado aí, que já encontrou, para que ele auxilie você. Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 20. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, diga sacerdote, chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Diga, Isabel era estéril. Diga, Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Diga, idade avançada. Diga mais alto, idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Aleluia. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, me permita fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra, poderosa, viva, eficaz, que transcorre os tempos e a eternidade. Tu és bem-vindo aqui. Essa casa é tua. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário.
Pai, perdoa agora os nossos pecados, por pensamentos, atitudes, por falhas, coisas que deveríamos ter feito e ainda não realizamos. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus. Toda mancha, todo pecado seja removido nessa hora. Que as vestes de cada um de nós estejam limpas, e as nossas mãos estejam limpas e o coração esteja puro. Sem outro de espírito contrário, de medo, sono, incredulidade, distração, tudo que se levanta contra a tua obra e o teu reino. Nós tomamos posse do poder e autoridade que o Senhor nos concede e manietamos todo mal, seja físico, seja espiritual. Leva o nosso pensamento cativo ao teu senhorio e que somente a tua voz ela seja ouvida aqui esta noite, e nós te daremos a honra, a glória e todo o louvor. Abre o nosso entendimento, que possamos ouvir a tua voz e receber o pão desta noite, o alimento desta noite, e que saiamos daqui diferentes, prontos, preparados para tudo aquilo que nos espera durante esta semana, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é sem dúvida fascinante. Conta uma história extraordinária. São muitos detalhes, são muitas informações preciosas. E eu quero poder extrair um pouquinho dessas informações e daquilo que Deus, Ele falava comigo. E transmitir ao teu coração o que o Senhor falava ao meu espírito. O autor nos apresenta um homem, por nome Zacarias, e este era sacerdote. Diga comigo, sacerdote. E ele era casado com Isabel. Os dois eram tementes a Deus, irrepreensíveis diante do Senhor. Era um homem e uma mulher de Deus, que andavam em justiça, que andavam em retidão, mas que não tinham filhos, e já eram de idade avançada. E a Bíblia nos informa que Isabel, ela era estéril. A madre dela não se abriu durante toda a sua vida. E todo o casal, todo o homem, toda a mulher, quando se casa, um dos seus sonhos naturais é que os filhos, eles venham. Principalmente nesse período, onde o fato da mulher não ter um filho, lhe trazia um peso, lhe trazia uma aflição ainda maior, fruto da cultura do povo de Israel. A mulher era olhada com indiferença, quando ela não gerava filhos ao seu esposo. Isso dava margem até para o homem ter outra mulher para reivindicar ali filhos, para que a sua geração, a sua linhagem não fosse interrompida na terra. Então eles se aplicam a orar. Diga comigo, eles se aplicam a orar. Ambos se aplicaram a orar, pedindo a Deus por um filho. Mas no dia que a resposta vem, Zacarias, ele fica indiferente diante da resposta. E é sobre isso que nós queremos trabalhar essa noite. Ele estava no templo ministrando ao Senhor, quando de repente um anjo do Senhor lhe aparece. Sabemos que não é algo natural você enxergar um ser sobrenatural. Fisicamente, a olho nu, a olho visível, ele viu esse ser, ele viu esse anjo ao lado do altar aonde ele estava ministrando a Deus. E ele ficou com medo. Olha para o irmão do lado e diga medo. E isso que ele era um sacerdote, um homem acostumado a ouvir a história do seu povo, um homem acostumado com a palavra,
com as coisas do reino de Deus. Mas quando aquele ser vem da parte do Senhor para lhe trazer uma mensagem, ele fica com medo. Aleluia! Então o anjo se apresenta a Zacarias e começa a declarar a ele que foi enviado pelo Senhor com o propósito de lhe trazer uma mensagem. Eu estou aqui essa noite com um propósito. Eu estou aqui essa noite com um propósito de lhe trazer uma mensagem do coração de Deus. Quantos estão prontos para receber essa mensagem do coração do Senhor? Assim como Zacarias recebeu a mensagem do coração do Senhor pelo mensageiro, eu estou aqui essa noite como um mensageiro de Deus. Aleluia! Está pronto para receber a informação? Está pronto para receber a palavra? Aleluia! Mas o mais importante não é receber a palavra, é a atitude, diga comigo, atitude, que eu terei quando a mensagem for liberada. Sacode o irmão do teu lado e diga: está preparado para receber a mensagem? Se não tiver ninguém do teu lado, imagina que tem alguém e sacode ele mesmo assim. Vai lá. Isso. Aleluia. Aos olhos de Zacarias, aquela mensagem que o anjo lhe trouxe, lhe parecia impossível. Aos olhos do sacerdote, a mensagem que o anjo lhe trouxe lhe parecia impossível. Porque ele disse: sua oração foi ouvida, e Deus me enviou como resposta. Sua esposa Isabel vai gerar, você será pai, ela será mãe, e esse menino ele nasce com um propósito: preparar o caminho para Cristo. O propósito dele era grande, mas eu preciso salientar algo aqui essa noite. Quem era Zacarias? Um sacerdote. O que você é diante de Deus no Novo Testamento? Além de filho, sacerdote. Reis e sacerdotes, nós somos diante dos olhos de Deus. Aonde estão os sacerdotes de Deus aqui essa noite? Ele sabia quem era Abraão, sim ou não? Ele conhecia a história do patriarca Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele sabia o Deus que ele servia, que havia tirado o povo do Egito por meio de sinais, por meio de maravilhas. Ele sabia que Deus havia visitado Abraão e lhe prometera um filho. E sendo Abraão já de idade, e Sara de idade, e a mesma característica da sua esposa Isabel, Deus promete a Abraão filho. E no tempo oportuno, aquela promessa se estabeleceu na vida de Abraão e de Sara. Sim ou não? Ele sabia disso. Ele sabia que o Deus que ele estava ali dentro daquele templo, adorando, havia feito aquele milagre sobrenatural e extraordinário. Ele sabia dessa realidade. Você sabe dessa realidade. Você sabe que para Deus não existe nada impossível. Você conhece a Bíblia, você conhece a história do Senhor, você conhece os grandes feitos que Jesus fez, mas existe um espírito que ele quer se levantar contra o nosso coração, que ele quer se levantar contra a nossa vida. Que espírito é esse? O espírito da incredulidade. Diga comigo: espírito da incredulidade. Deus não nos chamou
para carregar e absorver e manifestar espírito de incredulidade. Agora, Deus nos chamou para manifestar um espírito profético. Aleluia! Esse é o tema da mensagem. Espírito de incredulidade ou espírito profético? O que você quer que saia dos seus lábios? Incredulidade ou espírito profético? O que você quer que saia do seu coração? Palavras de acordo com as promessas, de acordo com a palavra de Deus, ou palavras que vão contra aquilo que Deus está prometendo? O que você abriga aí no teu coração? Porque a boca fala o que está cheio o nosso coração. Zacarias conhecia os grandes feitos do Senhor, que Deus havia feito no passado, que Deus havia feito mas ele esqueceu. Diga comigo, ele esqueceu que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e de amanhã. Ele esqueceu isso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero uma grande salva de palmas para Jesus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós mudamos. Zacarias estava desacostumado a ver o sobrenatural, porque Deus havia se calado diante um grande tempo. Os milagres, os sinais estavam raros naquele tempo. E quando nós estamos desacostumados com o sobrenatural de Deus, quando o sobrenatural se estabelece, o nosso coração começa a não acreditar. Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado com a incredulidade. Após o anjo lhe entregar o decreto de Deus. O decreto de quem, igreja? O decreto de quem? De Deus. Aonde aquele anjo assistia? Diante do trono de Deus. O nome dele é Gabriel. Deus olhou para ele e disse: Gabriel, desce lá e fala com Zacarias e libera esse decreto sobre a vida dele, sobre a esposa, sobre a família dele, porque eu quero alegrar o coração deles, eu quero trazer à existência essa realidade. Aleluia! Não, você não está aqui. Você não está aqui. Reage com um amém, com um aleluia, com glória a Deus. Reage essa noite. Sacode a mão do teu lado aí, para ele pegar no tranco. E diga para ele: reage. Se você não pegar na chave, você vai pegar no tranco. Amém? Quando o anjo traz o decreto, Zacarias questiona o anjo Gabriel. E ele disse: como posso ter certeza disso? O que ele disse para o anjo? Como posso ter certeza disso? O sacerdote olhou com os olhos naturais. Ele olhou para aquelas coisas que eram impossíveis na vida dele e na esposa dele. Ele viu o natural, ele não viu o sobrenatural. Ele viu como todos os homens carnais eles enxergam, mas Deus queria que ele não se movesse naquele momento pelos olhos naturais. Deus queria que ele se movesse pela sua palavra e pelo Espírito. Aleluia! Deus queria essa atitude de Zacarias. E ele declara para o anjo: como pode? Me dá um sinal, eu quero ter certeza. Como sinal da reprovação. Diga reprovação.
como sinal da reprovação de Deus, diante da atitude de Zacarias, o que lhe aconteceu? O que lhe aconteceu? Fica mudo. Até o nascimento do seu filho, ele não conseguiu falar. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Zacarias, eu não quero mais ouvir a tua voz por um bom tempo, camarada. Será que Deus está se alegrando em ouvir a tua voz? Ou será que Deus está olhando para mim, para você, como Ele olhou com olhos de opróbrio, de reprovação, como Ele teve com o sacerdote Zacarias? Não quero te ouvir, Zacarias, por um bom tempo. E como um sinal da minha reprovação, ficarás mudo. Aquilo foi uma afronta contra o próprio Deus. Diga, o espírito da incredulidade é uma afronta contra Deus. Aleluia! Como você está se movendo na terra? Por fé ou por incredulidade? Se você se mover como esse sacerdote, Deus não está ouvindo você. Ele está de costas para ti. É como se a sua voz não chegasse diante do trono dele. Quando nós usamos uma linguagem de incredulidade, diante das promessas e da própria palavra do Criador, e espiritualmente falando, nós ficamos como Zacarias, mudos e sem voz. Estamos falando aqui na terra, mas no reino do Espírito nós estamos... Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Como é que você está no reino do Espírito? Falando ou você está mudo? A sua voz tem tocado o reino do Espírito? A sua voz tem movimentado o reino dos céus? Ou a sua voz não passa do teto? Deus quer que a sua voz chegue lá no trono dele. Ele quer isso. Ele quer que a nossa voz alcance o trono da graça. Mas se eu deixar o espírito da incredulidade entrar no meu coração, espiritualmente eu estou que nem Zacarias. Mudinho. Por mais que você fale, não passa do primeiro céu. Aleluia! E se a minha voz não passa do primeiro céu, se a sua voz não é reconhecida, a sua oração não chega diante de Deus. Aleluia! Quem está entendendo aqui? Talvez você está orando há anos e anos, e a sua oração não sai da terra. Porque talvez você está abrigando no seu coração o espírito da incredulidade. Hoje você crê, amanhã você não crê mais. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu tenho compromisso, amanhã eu não tenho mais. Aleluia! Hoje eu acredito. Debaixo daquela unção, daquela presença, o pastor liberou uma palavra, eu peguei ela, eu trouxe para o meu coração, eu acreditei. Passou 2 dias. Eu acho que não era bem isso, eu acho que o pastor errou lá. Eu acho que o profeta, o mensageiro errou. Não. Ei, você está ouvindo a quem? Ao Senhor, aos mensageiros dele,
ao espírito da incredulidade? Quem é que está influenciando mais aí a sua vida? Quem é o espírito que está influenciando? O espírito de Deus e as suas promessas, sua palavra, ou o espírito da incredulidade? Sacode o irmão aí. Sacode ele aí para ele não dormir. O diabo quer roubar essa mensagem do teu coração, é sério. Ouça isso. Ele quer roubar essa palavra, essa semente do seu coração. Porque ele quer que você permaneça o quê? Sem voz no reino dos céus. Sem voz no reino do Espírito. Ele quer que você permaneça mudo. Quando você ter voz no reino do Espírito, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele tem que sair do ambiente onde você está. Ele tem que bater em retirada do meio da sua casa. Ele tem que bater em retirada, porque você é uma voz profética. Você é um agente de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um sacerdote. Não tem lugar para mim e para ti aqui. Eu vou ficar. Você vai embora. Aleluia. É assim quando nós temos voz. É assim quando a nossa voz ela é reconhecida. Mas infelizmente, muitos estão sem voz. Andarabacatoreche. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: hoje a voz vai sair. Hoje vai destravar essa voz. Como resultado disso, querido, quando você não tem voz no reino do Espírito, não há conquistas, não há avanços, não há rompimento na sua vida, você não vai para frente, você não avança, você estagna. Aleluia! O Senhor quer que sejamos sua boca aqui na terra. Deus, Ele quer que eu e você sejamos boca dEle aqui na terra. Sim ou não? Ele quer. Aonde estão os mensageiros de Deus aqui essa noite? Faz barulho os mensageiros. Levanta a mão, dá uma salva de palma, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Mostra a tua voz, libera. Aonde estão os mensageiros? Onde estão aqueles que vão se colocar em lugares altos e abrirão as suas bocas, liberando a voz profética, que vai trazer transformação e mudança? Aonde estão? Sobre lugares assolados, lugares que hoje estão em devassidão, em ruínas, quando um homem e uma mulher de Deus tem uma voz profética, eles entram como o profeta Ezequiel, no meio de um vale de ossos sequíssimos, e eles liberam a palavra, e os ossos começam a se ajuntar, um rebuliço se estabelece, porque eles sabem quem são. Eles estão convictos da sua identidade. Eles sabem o Pai que eles têm. O reino que eles estão inseridos. Você sabe em que reino você está? Você sabe quem é o teu pai? O meu pai é o Marcos. Sim, carnalmente ele era o meu pai. Mas antes do meu pai carnal, eu tenho um pai sobrenatural. Eu tenho um pai criador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos é o seu nome. Antes de um pai terreno, eu tenho um pai espiritual. Eu só vim para a terra porque eu já estava onde? Dentro do meu Criador. Aleluia.
Você foi feito à imagem e semelhança dele. Quantos mais aqui foram feitos à imagem e semelhança do Deus vivo? Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se a revelação do Espírito está iluminando o teu espírito aqui essa noite. Eu não sei, não posso perceber isso, porque não tenho o poder de entrar na tua mente. Mas como eu gostaria que essa noite o véu fosse rasgado do seu entendimento, e essa palavra viesse como dinamite dentro do seu coração, como poder de Deus, como entendimento para você sair daqui posicionado, você sair daqui diferente, você sair daqui ativado pelo Senhor. Jesus declarou que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Como é que o rio flui? Pela palavra que sai da sua boca. Pela palavra que sai da sua boca, flui rios de água viva. E por onde esses rios passam, haverá vida. Haverá vida. Por onde você profetizar, haverá vida. Por onde você profetizar, haverá restauração. Por onde você profetizar, o reino de Deus se manifestará. Está saindo daí, do seu interior, os rios de água viva? É tempo de liberar o reino de Deus, que está dentro de você. Aonde está o reino de Deus? Jesus disse: o reino não vem com aparência física, porque ele está dentro de vós. Aonde está o reino? Aonde está o reino? Como é que eu libero ele? Pela palavra. E se eu estou mudo, como que eu libero o reino? Se a minha voz não sai do teto, como que eu libero o reino? Espírito da incredulidade, saia do nosso meio, saia da sua vida. Aleluia. Que o espírito de ousadia e do poder de Deus entre em você e movimenta estas águas. Eu vou encerrar aqui. É tempo de chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Se você acredita, te coloca de pé e aplauda bem forte o nome de Jesus.